Aí eu faço a pergunta para vocês. Você acha que o Galípolo tem a capacidade, a coragem de enfrentar o Estado, o Leviatã? Junto com o final de 2024, termina o período de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Um homem que, apesar de um ambiente hostil, apesar das críticas incessantes, apesar de ser demonizado por todo o governo federal, segue indeletável em suas funções. Porém, apesar de tudo, ele, que é o grande responsável pelo mínimo de estabilidade que está sendo mantida no país, vai deixar a posição no próximo dia 31 de dezembro. Para o seu posto será nomeado Galípolo. Galípolo que foi indicado pelo Lula e que está muito mais suscetível aos arroubos intervencionistas da atual gestão, o que coloca em xeque a continuidade da estabilidade econômica do Brasil. A saída do Campos Neto é uma posição, um marco também para o que será o futuro do país. Mas vamos relembrar o que fez o Campos Neto numa linha cronológica. Em 28 de fevereiro de 2019, ele tomou posse como presidente do Banco Central. Em 5 de agosto de 2020, o Copom derrubou a Selic a 2% ao ano, o menor patamar da história. Em 2 de setembro de 2020, o Banco Central lançou a nota de R$200. 16 de novembro de 2020, o Banco Central inova no mundo e lança o Pix. Em 25 de fevereiro de 2021, a autonomia do Banco Central entra em vigor. Em 30 de outubro de 2020, Campos Neto foi votar com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente, nesse dia também, o Lula venceu as eleições e aí começou a derrocada. Em 1º de janeiro de 2023, o descondenado foi empossado novamente presidente do Brasil. Se inicia o governo Lula III. Em 2 de agosto de 2023, Campos Neto dá o voto de Minerva por corte mais robusto nos juros. Em 16 de junho de 2024, Lula sobe o tom após o Campos Neto simplesmente jantar com o nosso governador Tarcísio de Freitas. Em 8 de outubro de 2024, o Senado infelizmente aprovou a indicação de Gabriel Galípolo, um inapto esquerdista suscetível às interferências do governo federal. Independência. Essa é a palavra-chave do que nós estamos falando aqui. Pode até parecer uma palavra banal, mas tem o fator de ser o divisor de águas no que tange a continuidade de um mínimo de estabilidade econômica no país e a atuação do Banco Central ao arrepio dos arroubos completamente desconexos da realidade do governo federal. Porque, vamos concordar, um Banco Central independente é, antes de tudo, o alicerce de uma economia sólida. Sob Campos Neto, nós vimos essa independência ser testada como nunca antes. Ele enfrentou pressões descomunais, ele enfrentou o ataque do governo Lula, que insiste em culpá-lo pela própria irresponsabilidade, pelos péssimos resultados da gestão do governo. Enfrentou o massacre da máquina de moer reputações do PT, da imprensa, dos parlamentares do PT, do PSOL, e ainda assim se manteve firme como uma rocha dentro de um propósito que era manter o mínimo de estabilidade econômica do país. E aí, infelizmente, Campos Neto, que é o símbolo da economia do Banco Central, se despede agora com a expectativa de aceleração nos juros. Pois é, o cenário vai piorar. As tentativas de atacar a reputação do Campos Neto foram as mais absurdas possíveis, desde chamar ele por este cidadão até o ponto de simplesmente dizerem que ele, com a sua alta capacidade e forma completamente ética que tem tocado a economia, estaria sabotando o país, quando na verdade os sabotadores são justamente os membros do governo federal. E o que acontece? Num cenário de dominância fiscal, não existe taxa de juros capaz de conter o avanço da inflação. E vamos concordar, alguém duvida que esse governo corrupto, sabotador e completamente incompetente vai tomar as rédeas do Banco Central e fazer com que ele se perca no meio disso tudo? Para mim é bastante claro que isso vai acontecer. O Haddad pode até culpar a Selic, repreender o Banco Central, mas a verdade é muito simples, sem disciplina fiscal não há medida monetária, política monetária que resolva. Porque vamos concordar, não existe tweets e matérias e coletivas capazes de superar a incapacidade econômica da atual gestão. E assim, olha que incrível, o Haddad diz que a alta da Selic foi surpresa por um lado e que uma semana é suficiente para o Congresso aprovar pacote. O Congresso pode até fazer uma negociata ali e aprovar pacote. A questão é a seguinte, a Selic, pelo jeito que está, não vai ser contida por isso. O Haddad não faz a menor ideia do que ele está falando. O ponto é que o Campos Neto vai sair de cena deixando muito mais do que uma cadeira vazia. Ele vai deixar o posto que poderia sustentar a
a economia do país, mas o Lula preferiu tirar um cara técnico e competente para simplesmente colocar uma marionete para tocar suas medidas. E a partir do momento que o Galípolo assumir a cadeira, o futuro do país estará em jogo. Aí eu faço a pergunta para vocês: você acha que o Galípolo tem a capacidade, a coragem de enfrentar o Estado, o Leviatã, ou ele vai ceder a seus caprichos? Porque é bastante comum que a gente veja em nomeações, indicados, até a classe política se ajoelhando para os caprichos de quem tem a caneta executiva. O ponto é que um dos grandes legados da gestão Campos Neto é justamente a independência do Banco Central, que agora está posta em xeque. Hoje o Brasil se encontra numa encruzilhada. Existe um caminho difícil, tortuoso, de austeridade, de responsabilidade, e existe o caminho da esquerda. Infelizmente, essa medida de nomear o Galípolo me deixa bastante claro que o Lula optou pelo caminho da esquerda, e o futuro que nos avizinha não é bonito.